Oi, gente, aqui é a Helena e mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo da semana. Como vocês podem dar uma observadinha aqui, temos duas coisas novas. Só para indicar, só para dar um spoilerzinho do que vai ser o vídeo de hoje, que vai ser sobre Stephen King, o meu amorzinho, vida longa ao rei. Não vai ser It, tá? Apesar do Pennywise estar aqui do cantinho, né, Penny? Mas vai ser sobre o livro proibido do Stephen King. Essa minha antologia dos livros de Bachman tem a história de Fúria, o romance Fúria do Stephen King, que em 1997 foi proibido de ser vendido em livrarias e também de ser reimpresso pelo próprio Stephen King. Mas antes de eu chegar no porquê que esse livro foi proibido, eu vou contar a história dele e sim, vai ter spoilers. Dessa vez vai ter spoilers porque eu acho que é uma informação importante, assim. Acho que dessa vez eu vou deixar vocês sabendo do que acontece na história. Então, a história é narrada em primeira pessoa, tá? Pelo Charlie Decker. Charlie Decker é um adolescente muito problemático num colégio no Maine, porque, né, Stephen King acontece no Maine. O que acontece é que ele é expulso do colégio depois de fazer várias coisas erradas e o auge dessas coisas erradas foi agredir uma colega com um taco de beisebol, levando a garota pro hospital. Então, assim, você já sente o tomzinho do livro ali, né? No dia que ele é expulso do colégio, ele põe fogo no armário dele. Isso faz com que o alarme de incêndio toque, venham os bombeiros e tal. E nesse meio tempo, ele já tá levando uma arma pro colégio há um tempo. Tipo, há meses ele tá levando uma arma pro colégio. E agora ele resolveu usar. Então, enquanto toca o alarme de incêndio, ele vai para uma sala de aula e atira na professora, mata a professora, e toda a turma de 24 alunos fica olhando, assim. Ele fala que ninguém grita, que até uma aluna gritou, mas ninguém deu muita importância, todo mundo só ficou olhando para ver o que ele ia fazer, assim. E depois outro funcionário do colégio tenta falar com ele na própria sala, na porta da sala, e também leva um tiro e morre. E então ele faz de refém os 24 alunos dessa sala. Então nesse tempo ele começa a conversar com esses alunos. Ele começa a falar da vida dele, do que aconteceu. A gente descobre como o pai dele era um cara muito escroto, ele agredia o Charlie. A mãe era meio que era uma boa pessoa para ele, era uma boa mãe, mas acreditava que o pai na verdade não batia no filho, que ele não era tão violento assim. Meio que ela, não sei se ela era cegada ou se ela realmente não via o que acontecia dentro da casa dela. Apesar de que ele mesmo fala que o pai era alcoolista, e a mãe era uma mulher viciada em tranquilizantes. Então, assim, até que ponto ela só fingia não ver. Ele fala de uma vez que ele saiu pra caçar com o pai, os amigos do pai dele, e eles estavam falando sobre traição e tal, e aí o pai dele fala que deformaria a mulher dele se pegasse ela com um cara. E o menino escuta isso. Então, tipo assim, é extremamente traumatizante tu ouvir teu pai falar que deformaria a cara da sua mãe. E deformaria de um jeito específico, mas eu acho pesado demais pra falar aqui, tá? Esse livro é bem pesado, tá, gente? Ele é bem explícito em algumas coisas. E eu acho que não é pra menores de 18 anos. Eu não sei a classificação indicativa, não encontrei.
Hoje em dia é difícil encontrar classificação indicativa de livro, imagina um livro proibido dos anos 70, né? Mas enfim, não encontrei essa classificação, mas pelo teor da história, imagino que seja para maiores de idade. Só um adendo, eu falei que o livro foi proibido em 97, mas ele foi publicado em 77, tá? Onde é que eu tava? Ah, tá. E aí ele vai contando as histórias dele e ele induz a turma a se abrir também, a contar os problemas, a contar o que acontece, o que aflige eles, contar segredos, principalmente questões relacionadas a sexo, que, imagina, década de 70, adolescentes do ensino médio, sexo é uma coisa muito tabu, assim, meninas têm que ser perfeitinhas e tudo mais, tem que andar nas regras. E eles começam realmente a se abrir, a falar de tipo assim, eu sou virgem, ou eu transei com não sei quem. E as pessoas meio que começam a sentir uma empatia pelo Charlie. Elas esquecem que estão sendo feitas de refém e criam uma empatia por ele, até mesmo tipo um certo carinho. Aí tem um aluno ali dentro, o Ted, que não entra nessa jogada, sabe? Ele fica... Gente, vocês não estão vendo que a nossa professora tá morta ali no pé dele? Que ele matou? E ele fica tentando abrir o olho de todo mundo e tá muito puto com tudo que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, o Ted é um personagem que te incomoda, que te irrita. Ele não é um personagem que te cativa. O Charlie é muito mais cativante, até pra gente que tá lendo, do que o Ted. E é bizarro essa sensação, porque o Ted tá certo de estar revoltado e dar tipo assim, oi gente, a gente tá sendo feito de refém aqui. Mas na verdade a gente tá só tipo, ai Ted, deixa de ser chato. E é bizarro, é muito estranho assim, esse sentimento que o King trouxe. Pelo menos pra mim, né? Óbvio. Aí, ok. Até aí, tudo bem. Aí teve uma hora que o Ted meio que induziu que ia tentar tirar a arma do Charlie, porque o Ted ficou o tempo inteiro em alerta, né? Acho que planejando ser o herói da situação. E nesse momento que o Charlie pensa em atirar, ele leva um tiro de um sniper que tava a postos já na rua, porque a polícia já foi chamada. O Charlie já tinha conversado com o diretor e tal, tinha feito vários joguinhos de pergunta e resposta com o diretor. Então, era um joguinho mental que ele tava fazendo com todo mundo, inclusive policial, psiquiatra, todo mundo de fora ele tava fazendo jogo mental, claramente. E dentro da sala ele também tava fazendo um jogo mental, só que ninguém tava percebendo aquilo. Todos os alunos, basicamente, estavam se envolvendo com aquela situação. Aí ele leva um tiro. Mas mesmo assim ele não morre, ele continua ali com a arma na mão, dominando tudo. Aí uma aluna pede pra ir no banheiro. E ele deixa, ela sai da sala, isso é muito importante. E ela volta, ela pode ir embora. Ela pode sair correndo da escola, porque ele não tem como impedir. Ele deixou ela ir no banheiro. E ela voltou. E aí, isso é uma questão essencial, porque o Ted, de novo, tentou abrir os olhos de todo mundo ali, e ela usou como argumento isso. Ele deixou eu ir no banheiro. E eu voltei porque eu quis. Ele não tá me prendendo. Eu tô aqui porque eu quero. Ele me deixa embora. E aí o Ted começa a ficar tipo, pelo amor de Deus. Aí ele ameaça ir embora. O Charlie já tinha falado que ele ia deixar o pessoal ali preso mais 1 hora pra polícia e depois ele ia soltar todo mundo. E faltava ainda um tempo e o Ted ameaça de sair. E o Charlie não faz nada. Quem faz alguma coisa é a turma. A turma ataca o Ted. Mas ataca, assim, de uma violência absurda.
E aí, depois desse ataque, fica o Ted e o Charlie na sala e ele deixa o resto embora. O policial entra, encontra o Ted e o Charlie acabados no chão, porque o Charlie levou um tiro, lembrando, né? E o Ted foi agredido pelos seus 23 colegas. E o policial ainda dá 3 tiros no Charlie. No final, já tem muitos spoilers, né, gente? Mas eu vou continuar contando a história. No final, o Charlie, ele vai para o hospital e depois ele foi condenado a se tratar porque ele foi considerado mentalmente instável. Já o Ted, ele ficou internado também porque ele ficou num estado catatônico. Ele não conseguiu sair desse estado catatônico depois do ataque dos seus colegas. E é assim que termina o livro. Então, assim, na história a gente pode perceber que o King aborda legalização das armas, né, a facilidade que nos Estados Unidos tem de qualquer um conseguir uma desgraça de uma arma, a violência escolar, né, os incidentes nas escolas, os tiroteios que ocorrem com os alunos e esse acesso de armas também, né, essa junção das duas coisas, e a síndrome de Estocolmo, que acaba os alunos tendo simpatia, tendo um carinho, um amor pelo seu sequestrador. Aí, ok. O livro é muito bom, gente. O livro é muito bom. A história, tipo assim, dá pra ler num dia. Eu li num dia, eu comecei, eu fiquei tão envolvida com a história que eu não consegui parar. É muito bom, é um livro completamente diferente do que eu achei que ia ser, tá? E eu achei que eu não ia gostar tanto, na verdade. E eu gostei muito da história, muito mesmo, né? Porque, tá, eu gostei de uma história do Stephen King, não é grande novidade. Mas, assim, de verdade, é muito boa. Mas vieram problemas. E agora eu vou contar pra vocês por que esse livro foi proibido. Como vocês já ouviram, como eu já falei, o livro tem tiroteio em escola, ataque em escola. O que aconteceu foi que nos Estados Unidos houve, ao longo dos anos até 97, uma série de incidentes relacionados a alunos, porte de armas e escolas que tinham alguma relação com o livro. Eu não vou falar o nome dos atiradores, tá? Dos alunos atiradores desses anos, mas eu vou falar alguns casos. Em 26 de abril de 1988, na Califórnia, um aluno entrou com um rifle semiautomático numa das salas em uma escola, fazendo 60 pessoas de refém. 3 alunos tentaram escapar por uma das portas laterais de onde eles estavam e os 3 foram alvejados por esse aluno que estava armado e acabaram sendo mortos. Outro aluno na situação conseguiu desarmar o atirador e ele acabou sendo preso. Não houve mais nenhum ferido e tal. O amigo do atirador afirma que ele se inspirou tanto no livro Rage, que é Fúria, do Stephen King, quanto no sequestro do voo 422 da Quiet Airways. Em 18 de janeiro de 1993, um aluno em Kentucky fez de refém uma turma, matou sua professora de inglês e mais um funcionário da escola, logo depois de ter tirado um C num trabalho de inglês, ou seja, dessa professora, sobre uma resenha do livro Fúria, do Stephen King. Não teve mais nenhum ferido, nenhum aluno foi morto, mas ele matou 2 funcionários dessa escola. Então, o último incidente que fez Stephen King tomar a decisão de tirar das livrarias e acabar com as reimpressões de Rage foi em dezembro de 1997, onde um aluno atirou em 8 colegas, matando 3 deles, e foi encontrado o livro Rage, do Stephen King, Fúria, em seu armário.
A partir disso, Stephen King desistiu de manter o livro nas prateleiras, inclusive os livros de Bachman, que é uma antologia de 4 livros escritos pelo seu pseudônimo, Richard Bachman, que a gente só consegue encontrar em segunda mão, ou seja, em sebos, basicamente, Mercado Livre e essas coisas. Não sei como nos Estados Unidos a gente encontra. Eu encontrei essa cópia na estante virtual, em sebo. Eu paguei caro por ela, gente. Não é uma cópia barata de se ter. E não existe mais, não vai ter mais. Ele não vai permitir que o livro seja alguma vez vendido novamente dessa primeira forma. Da segunda forma, ou encontrar também em bibliotecas públicas, é possível. Mas reimpressões não terão mais desse livro Fúria. Então, meus amores, é isso a história de Raid, o motivo do Stephen King ter decidido proibir o seu próprio livro, proibir sua própria obra. E eu acho muito interessante essa história. Eu gostei muito da história e a partir do momento que eu descobri que tinha um livro proibido dele, é óbvio que eu fui atrás, eu demorei muito tempo para conseguir essa edição, mas eu queria ter essa edição, eu queria ter esse livro e eu queria saber do que se tratava. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da semana. Eu não sei se vocês conheciam a história, eu não sei se vocês sabiam que o King tinha mandado tirar o próprio livro das estantes. Mas é isso, gente. Não esquece de deixar sua curtidinha, seu comentário, se inscrever e mandar para 80 pessoas, tá? 80 pessoas, gente. Eu sei que todo mundo conhece 80 pessoas. Mas, e não esquece de me seguir nas redes sociais também, tá? Até a próxima, gente. Tchau!